Cristo, tudo bem? Vamos começar mais um estudo. Hoje eu estou muito feliz, porque nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento, muito obrigado, Deus, pela oportunidade de uma vez mais aprendermos e trocarmos experiências sobre a Tua Palavra. Meu Pai, em nome de Jesus, guia-nos, Senhor, leva-nos ao entendimento de forma simples, ó Deus, da Tua Palavra. Assim eu te peço e já te sou grato, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos começar aqui, ó, no texto de Mateus 17:5, que fala assim: falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Eis que, vindo uma nuvem, uma voz falou: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, a ele ouvi. Mateus 17:5. Mateus, capítulo 16, do 13 ao 16, fala assim também, ó. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é uma célebre frase de Simão Pedro, né, ali no meio daquele pessoal. Quando Jesus pergunta, ele fala: eu digo que o Senhor é Jesus, o Senhor é o Cristo, o Senhor é aquele que veio para morrer pela humanidade. Pedro, ele foi revelado pelo Espírito Santo naquele momento sobre a identidade de Jesus. E não tem como a gente falar sobre esse tema sem tocar em identidade, né? O que é uma identidade? O que é um documento de identidade? Quando você vai num órgão para poder fazer o teu documento de identificação, é justamente para que não seja confundido você com outra pessoa. Então eles pegam o máximo possível de informações suas, ou então algo que só você tem, como por exemplo as digitais, a córnea, né, nos olhos, enfim, arcada dentária, né, serve para identificar uma pessoa, e tantas outras coisas que nos identificam. Então, para falar sobre Jesus, a gente precisa identificar corretamente a pessoa de Jesus. Porque no passar do tempo, né, muitos identificaram Jesus como um grande líder, como um grande profeta, outros como um falsário, alguém que fala mentira, outros como apenas um sacerdote, né? Então, a gente vai discorrer exatamente sobre isso, sobre, ao longo do tempo, quem é, de fato, a figura, a pessoa de Jesus. Jesus é apenas um profeta, né? Aqui, ó, o texto ele fala assim: profeta não é apenas uma pessoa que diz o futuro. Às vezes a pessoa: não, vou no profeta que ele vai me dizer o que vai acontecer. Não. Perdão. O profeta, ele é aquele que representa Deus na terra e instrui o povo segundo a vontade de Deus. Existe uma diferença entre o profeta e entre o sacerdote. O sacerdote é aquele que fala a Deus em nome do povo. E o profeta é aquele que fala ao povo em nome de Deus. Ou seja, Deus fala ao profeta e o profeta larga o aço no povo. O sacerdote é o contrário. O povo vem, pede perdão, choraminga, diz que precisa de Deus, diz que precisa de recurso de Deus, fala com o profeta e o profeta eleva esses pedidos, essa adoração. Fala com o sacerdote e o sacerdote eleva esses pedidos, essa oração a Deus, né? Há pessoas que creem que Jesus foi só um grande profeta. De fato, Jesus, ele foi um profeta. Jesus, ele predisse, inclusive, a destruição do templo, que o templo seria destruído, né? Não ficaria pedra sobre pedra. Quem falou foi Jesus. O próprio nascimento de Jesus, ele revela uma profecia. Quando Jesus nasce, né? Ó, tu, Belém Efrata, que embora seja uma cidade pequena, vai vir o Salvador do mundo e tal, nananã. Então, assim, de onde há de vir o Messias? O próprio nascimento de Jesus é o cumprimento de uma profecia, a própria vinda dele. Isaías fala sobre ele, e ele vem para cumprir essa profecia, e ele também profetiza
sobre o futuro. Então Jesus ele foi de fato um profeta, mas não apenas um profeta, tá? Jesus foi apenas um grande líder, porque como líder, Jesus alimentou multidões, como líder Jesus conduziu, como líder Jesus ao longo desses 20 séculos, né, tem carregado milhares e milhares e milhões de seguidores. Como líder, Jesus foi quem, mesmo muito tempo depois, né, dividiu a história em antes e depois de Cristo. Então, assim, essa liderança de Jesus, ela realmente foi muito importante. Mas ele não foi só um grande líder. Porque colocar Jesus como um grande líder, eu vou estar colocando ele no mesmo patamar de líderes bons, como, por exemplo, Martin Luther King, Martinho Lutero, né? E líderes maus como Stalin, Hitler. Então, eu vou estar colocando Jesus no meio dessa galera aí só como líder. Mas Jesus não foi só um grande líder. Outras pessoas dizem que Jesus foi um mentiroso, né? Jesus foi alguém que contava mentiras e coisa do tipo. Há pessoas que acreditam nisso e acham as declarações de Jesus falsas. Mas sendo assim, se todas as declarações de Jesus fossem falsas, todos os seguidores de Jesus estariam em risco, né? Mas a própria Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, né? Os seus discípulos tinham certeza de que ele falava a verdade. Quem andava com ele não duvidava das palavras dele. Inclusive, os testemunhos dos próprios opositores dele, nenhum dos opositores, se opunham aos milagres, ao que Jesus realizava, aquilo que ele fazia. Então, assim, os próprios opositores viam que era verdade o que Jesus pregava e o que Jesus fazia, né? E outro grupo, nós, com muito prazer e baseados na palavra de Deus, acreditamos que Jesus é Deus, o Filho de Deus. Em toda a história, nenhum líder religioso afirmou ser Deus, salvo Jesus, nas suas atitudes. Ele deixou bem claro que existia antes de Abraão existir. Ele deixou bem claro também que apenas Deus poderia perdoar pecados e ele perdoou pecados, né? Ele fez somente o que Deus podia fazer. E certa vez, questionado por Filipe, um de seus discípulos disse: "Faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê ao Pai. Porque é o que você diz. Por que você diz, mostre-nos o Pai?" Ele está falando: há quanto tempo está comigo, Filipe, não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. E por que você me diz, mostre-nos o Pai? Né? Outra afirmação é o seguinte: os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus de ti mesmo. Ou seja, tudo que Jesus fazia, somente Deus tinha poder de fazer. De ressuscitar mortos, de curar, né, tudo aquilo que Jesus fazia, todas as obras. E até mesmo os opositores deles entendiam que só Deus podia fazer isso. Teve uma vez que Jesus tirou até onda, digamos assim. Ele estava num lugar, desceram um homem por um telhado, um homem que não conseguia andar, numa cama. E quando o homem desceu, Jesus falou assim: perdoados estão os vossos pecados. O homem não conseguia andar. Antes que qualquer pessoa falasse, os fariseus, eles começavam, né, os da elite religiosa da época, entre si, a confabular contra, dizendo: quem é ele para perdoar pecado? Aí Jesus falou assim: ué, vocês estão assim porque eu falei perdoados estão os vossos pecados? Quem dirá quando eu falar, levanta e anda? O cara levantou e começou a andar, foi curado na hora. Jesus é sinistro demais. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Antes, precisavam ser feitos sacrifícios anuais, para que pecados fossem perdoados, e encobertos, e encobertos, e encobertos. Jesus, ele veio, morreu, ressuscitou, entregou a sua vida, para que o nosso pecado, ele de uma vez por todas, ele desaparecesse e fosse perdoado por Deus. Então, se você está aí, se você quer entregar a sua vida para Cristo, esse é o momento. Ele já te perdoou. Ele jogou no mar do esquecimento tudo que você fez. Todas as coisas ruins, todos os pensamentos ruins. Quando você se arrepende e verdadeiramente deixa, você alcança a misericórdia de Deus, de Jesus, o Filho de Deus, o Deus, o Alfa e o Ômega, aquilo que fez todas as coisas e fora dele nada foi feito. Deus te abençoe.